Eu e minha esposa Sabrina temos uma espécie de acordo. Um pacto que nunca foi colocado em palavras, mas que nós dois seguimos à risca. A gente não fala sobre o inexplicável. Não assistimos a filmes de terror juntos. E se algum assunto sobre espíritos ou coisas do tipo surge numa conversa de amigos, nós dois damos um jeito de mudar de assunto. Não é que a gente se ache superior a isso. É proteção. Foi o jeito que encontramos para continuar funcionando depois do que aconteceu em 2015. A vida seguiu. Nossos filhos, o Augusto e o Jonas, cresceram e hoje são rapazes. Moramos na mesma casa, um sobrado geminado, confortável. Eu vou trabalhar, a Sabrina cuida das coisas dela. Nós funcionamos. Mas na semana passada, esse nosso acordo foi quebrado. Estávamos na sala vendo uma daquelas séries novas, um suspense qualquer. Em certo ponto, um dos personagens entra num quarto e dá de cara com ele mesmo. Uma cópia exata, parada, olhando para ele. Eu senti o ar mudar na sala. Foi sutil. Foi só a Sabrina parando de mexer no celular. Eu vi, pelo canto do olho, ela colocar o aparelho no sofá, devagar, e ficar olhando para a televisão, mas sem piscar. Eu continuei olhando para a frente, fixo na tela. Nenhum de nós falou nada. A cena passou, o episódio continuou, mas o estrago estava feito. Quando o episódio terminou, ela se levantou, disse que ia escovar os dentes e me deu boa noite. Eu respondi que já ia também. Mas nós dois sabíamos. Aquela porta que mantivemos trancada por quase 10 anos tinha sido escancarada. Porque nós dois lembramos daquele domingo, daquele calor. E nós dois lembramos exatamente do que vimos na garagem. Aquele domingo de 2015 foi um dia pesado. Não falo de nada sobrenatural, falo do cansaço mesmo. Era dia de compra do mês, aquele ritual que parece que suga a energia de uma família inteira. O Augusto estava com 10 anos, numa fase difícil, irritado, querendo ser o dono da razão. O Jonas tinha 7, e era o oposto, falante, mas vivia no mundo dele, grudado num tablet velho que tinha ganhado. Lembro do mormaço. Um calor úmido, abafado, que fazia a roupa grudar no corpo antes mesmo de sair do supermercado. O carro estava lotado. Sacola no porta-malas, sacola no banco da frente, sacola no chão. E os dois atrás, implicando um com o outro o caminho todo. O Augusto empurrava o Jonas com o ombro. O Jonas reclamava que o irmão estava respirando do lado dele. Coisa de criança. Chegamos em casa no fim da tarde. Eu manobrei o carro para dentro da garagem, que fica no térreo do sobrado, colada com a cozinha. É uma garagem comprida e estreita, com uma prateleira de metal no fundo onde eu guardo ferramentas e tralhas. Assim que o carro parou, eu apertei o botão do portão automático. O motor rangeu e o portão desceu, fechando a gente ali dentro, na penumbra quente. O único barulho era o do motor do carro estalando enquanto esfriava. "Ninguém vai descer?" A Sabrina falou do meu lado, já soltando o cinto. Ela foi a primeira a sair. Eu desliguei o carro e a garagem ficou num silêncio quase total. A única luz vinha da porta dos fundos, que dá para a área de serviço, e da porta lateral que leva direto para a cozinha. Começamos aquele trabalho de doido, tirar sacola, equilibrar na mão, levar para a cozinha, voltar. Sabrina ia guardando o que era de geladeira. O Augusto, reclamando, ajudava com as coisas mais leves. O Jonas tinha sumido, mas eu sabia onde ele estava. Eu estava na cozinha de costas para a garagem tentando organizar as compras na bancada, enquanto a Sabrina já ia enfiando as carnes no congelador. O Augusto passou por mim resmungando e largou um fardo de refrigerante no chão. Foi quando a Sabrina percebeu. De Jonas. Ela chamou, secando as mãos num pano de prato. "Cadê o seu tablet?" Silêncio. Eu me virei. O Jonas estava parado perto da geladeira de mãos vazias. "Esqueci", ele murmurou olhando para o chão. "Esqueceu aonde, Jonas?" A voz da Sabrina já estava cansada. "No carro, aposto."
Vai lá buscar. Agora. E vai ser o último que eu compro se esse aí quebrar. Ele deu meia volta arrastando os pés. Eu o vi empurrar a porta da garagem que estava só encostada e sumir lá dentro. Eu voltei a guardar as latas de milho no armário. O único som era o baque das latas na madeira e o zunido do congelador. Não passaram nem 15 segundos. Eu ouvi um barulho. Não foi um grito. Foi um som de ar sendo puxado para dentro, rápido. Eu me virei. Jonas estava parado no batente da porta da cozinha. Imóvel. Ele estava branco. Não era o pálido de quem está doente. Era um branco acinzentado como papelão molhado. Os olhos dele estavam enormes, fixos em algum ponto atrás de mim. O Augusto, que estava voltando para buscar mais sacolas, parou e riu. Que foi, otário? Viu uma assombração? Jonas não se mexeu. Ele começou a tremer. Um tremor que vinha dos ombros e descia para as mãos. Eu larguei o que estava fazendo. A Sabrina também. Filho, o que aconteceu? Ela perguntou, dando um passo na direção dele. Ele tentou falar. A boca abriu e fechou umas 2 vezes. O que foi, Jonas? Eu me abaixei um pouco, tentando olhar no rosto dele. Você caiu? Se machucou? Ele balançou a cabeça devagar. E então ele falou. A voz saiu tão baixa, tão fina, que eu tive que me inclinar para ouvir. Tem alguém lá. Meu estômago revirou, mas eu tentei achar uma lógica. Alguém como? Você viu um bicho? Um rato? Ele olhou para mim. E o jeito que ele me olhou, parecia que ele estava tentando entender o que via tanto quanto eu. Não, ele sussurrou. Sou eu. Eu tô lá dentro. Eu tô sentado no carro. Por um segundo ninguém se moveu. O Jonas ficou ali tremendo e eu fiquei olhando para ele tentando processar a frase. Eu tô lá dentro. Eu olhei para a Sabrina e ela olhava para mim. O rosto dela mostrava a mesma confusão que eu sentia. Minha primeira reação foi raiva. Uma brincadeira idiota, num dia cansativo como aquele. O que você tá? Eu comecei a falar com a voz dura, mas eu não terminei. O Augusto, que estava ouvindo tudo, soltou uma risada de deboche. Ah, cala a boca, Jonas. Deixa de ser medroso. E ele passou pelo irmão empurrando o ombro dele. O Augusto sempre foi assim, o corajoso, o que resolvia. Ele entrou na garagem entrando no escuro. Para de palhaçada, eu pego o... A voz dele cortou. Eu ouvi um barulho de algo batendo como se ele tivesse tropeçado. E então veio o grito. Eu nunca vou esquecer aquele som. Não foi um grito de susto, de bu. Foi um grito fino, agudo, de puro pavor. Um som que parecia rasgar a garganta dele. Um grito de quem vê a morte. Eu não pensei. Eu corri. A Sabrina correu junto comigo. Nós dois paramos no batente da porta, um do lado do outro, tentando enxergar na escuridão. O Augusto estava caído no chão da garagem, uns 2 metros para dentro, se arrastando para trás, com os olhos fixos no carro. O Jonas, o meu Jonas verdadeiro, estava agarrado na Sabrina, chorando baixinho, o rosto enterrado nas pernas dela. Eu olhei para o carro. A luz da cozinha era fraca, mal cortava a penumbra lá dentro, mas era suficiente. Tinha alguém no banco de trás. Era o Jonas. Estava sentado perfeitamente no meio do banco. O corpo dele estava rígido, reto demais, como se ele tivesse engolido um cabide. A mesma camiseta de super-herói que o meu filho estava usando. O mesmo corte de cabelo. Eu senti a Sabrina prender a respiração do meu lado. A coisa estava virada para nós. E estava sorrindo. Meu cérebro demorou 1 segundo para entender o que eu via. Não era um sorriso de criança. Era um sorriso que ocupava o rosto todo. Um sorriso que mostrava dentes demais, brancos, alinhados de um jeito que não parecia humano. O sorriso estava parado. Os olhos abertos, fixos em nós dois na porta. Não se mexia, não piscava.
Só sorria. O pescoço parecia longo demais, esticado, como se estivesse tentando erguer a cabeça acima do encosto do banco. O jeito daquilo estava todo errado. Era o meu filho, mas era mais alto, mais magro, mais adulto. Não olhava para o Augusto, que estava no chão morrendo de medo. Olhava direto para mim e para a Sabrina, como se nos reconhecesse, como se estivesse esperando que a gente chegasse. Eu não sei o que a Sabrina fez, mas acho que foi ela que agarrou o Augusto e o puxou para dentro da cozinha. O Jonas já estava lá, escondido atrás das pernas dela. Eu fiquei parado. 1 segundo, talvez 2. Eu deveria ter recuado, fechado a porta e trancado. Mas eu não conseguia. Eu estava preso naquele sorriso. Meu corpo se moveu antes que eu pudesse pensar. Ao lado da porta da cozinha, na parede, eu tenho uma prateleira pequena de metal onde guardo coisas que preciso ter à mão. Minha mão foi direto nela. Eu não peguei a lanterna. Eu agarrei a chave de roda. Aquela de metal maciço em cruz. O ferro gelado na minha palma suada foi a primeira coisa real que senti em 1 minuto. Eu não sei o que eu pretendia fazer com aquilo. Quebrar o vidro? Atacar? Era um impulso idiota de proteção. Minha outra mão, que tremia de um jeito que eu mal controlava, foi para o interruptor na parede, ao lado do batente. Eu bati a palma da mão nele. A luz da garagem é fluorescente, daquelas compridas. Ela nunca acende de primeira. Houve aquele segundo de zumbido. A luz piscou, fraca, voltou a apagar, piscou de novo. Naqueles flashes rápidos, eu ainda via a silhueta. Reta. O sorriso parecia brilhar mesmo no escuro. E então, com um estalo final, a luz se firmou. A garagem inteira se iluminou com aquela luz branca, quase azulada, que mostrava até as manchas de óleo no chão. Não tinha nada. O banco de trás do carro estava vazio. Vazio como devia estar. Eu soltei o ar. Foi um alívio tão forte que minhas pernas bambearam. Eu me senti um idiota. O calor, o cansaço, a sugestão do Jonas. Nós tínhamos imaginado. Coisa da nossa cabeça. Eu estava pronto para rir, para xingar as crianças pelo susto. Mas a chave de roda ainda pressionava a minha mão. E a Sabrina, atrás de mim, soltou um som baixo, um gemido de quem não consegue respirar. Eu segui o olhar dela. A porta. A porta traseira do carro do lado do motorista, onde a coisa estava sentada. Estava totalmente aberta, escancarada. Eu engoli em seco. Eu entrei na garagem com a chave de roda erguida. O portão automático estava fechado, colado no chão. A única outra saída era a porta da cozinha, onde minha família inteira estava parada, me olhando. Eu chequei embaixo do carro. Nada. Olhei atrás das prateleiras. Nada. O carro estava ali, parado, esfriando. E a porta estava aberta. Ninguém ouviu ela abrir. Ninguém ouviu um passo. Eu larguei a chave de roda no chão da cozinha. O barulho do metal batendo no azulejo foi a única coisa que quebrou o silêncio. Ninguém disse nada. Eu fechei a porta da garagem, virei a chave e encostei a testa na madeira fria. O Jonas chorava baixinho, agarrado na Sabrina. O Augusto estava sentado numa cadeira da cozinha, pálido, olhando para as próprias mãos, tremendo. Naquela mesma noite, eu ouvi a Sabrina falando baixo no telefone com uma tia dela, daquelas bem de igreja. No dia seguinte, uma segunda-feira, ela apareceu lá em casa. Uma senhora séria que entrou, olhou para a garagem. Eu destranquei a porta para ela e balançou a cabeça. Ela passou uns 20 minutos lá dentro, rezando, e jogou um pouco de água benta nos cantos. Eu fiquei na cozinha, me sentindo um idiota, mas ao mesmo tempo eu só queria que aquilo acabasse. Quando ela foi embora, o ar parecia o mesmo, mas nós fingimos que não. E então o esquecimento começou. Nós nunca sentamos para conversar sobre o que vimos. Nunca. Eu não perguntei ao Augusto o que ele sentiu. Eu não perguntei ao Jonas como ele sabia que a coisa estava lá. E a Sabrina nunca me perguntou o que eu vi.
A gente não combinou de esquecer. A gente precisou. A vida continuou. Tinha conta para pagar, escola, trabalho. Os dias foram passando, se tornando meses e depois anos. Nós todos, como família, decidimos que aquele evento não se encaixava na realidade. E o enterramos. A gente enterrou isso debaixo da rotina, do cansaço, da normalidade. Até semana passada. Até aquela maldita série. Desde aquela noite, a Sabrina dorme no quarto de hóspedes. Ela diz que é porque eu estou roncando, mas nós dois sabemos a verdade. O pacto foi quebrado. Agora eu fico aqui na sala escura noite após noite e eu não consigo parar de pensar. O que me apavora não é a lembrança daquela coisa. O que me apavora é o esquecimento. Eu olho para o Jonas hoje, um rapaz de 16 anos, e eu lembro daquele sorriso. Um sorriso que não era de susto, não era de ameaça. Era um sorriso de quem sabia de algo. Se aquela coisa, ou o que quer que fosse, estava sentada no meu carro, nos olhando com aquela confiança toda, era porque ela sabia. Ela sabia que, não importava o quão terrível fosse, nós encontraríamos um jeito de apagar. E se ela sabia disso, o que mais aconteceu naquela garagem? O que mais ela fez, naquele 1 ou 2 minutos, que a nossa mente fez o favor de esconder de nós mesmos? Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma novidade com vocês. Para quem curte o meu trabalho e quer apoiar o canal a continuar crescendo, agora está liberado o nosso clube de membros. Como uma forma de agradecer a esse apoio, vocês terão acesso a vídeos exclusivos que farei só para a área de membros, além de poderem assistir aos relatos novos com antecedência. Vocês também ganham um selo de fidelidade que aparece ao lado do seu nome. Se você sentir que pode e quer fazer parte, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Muito obrigado pelo carinho e apoio de sempre. Vocês são os melhores. Boa noite, Dom. Eu nem sei bem por onde começar. O que aconteceu com meu pai, Lorival, não é uma história de fantasma. Pelo menos eu acho que não. É outra coisa. É sobre tempo. Aconteceu na época em que eu era um menino, na faixa dos 12 anos, mais ou menos. Nós morávamos num sítio pequeno, quase no fim de uma estradinha de terra batida. Não era um lugar isolado, tinham outros vizinhos, mas a nossa casa era a última, bem na divisa com a mata fechada. Uma mata que subia o morro e parecia não ter fim. Meu pai era um homem quieto, de pouca prosa, desses que acordam antes do sol e só param quando escurece. Minha mãe cuidava da casa, e tinha eu e minha irmã, Luana, que era um pouco mais velha. Eu lembro bem daquele dia. Meu pai passou a manhã inteira afiando o facão na pedra de amolar. O som era constante. Ele disse para minha mãe que ia verificar a cerca da divisa lá nos fundos, onde o mato começava a avançar sobre o pasto. Era uma rotina, ele sempre fazia isso. Minha mãe preparou o almoço, ele comeu, descansou um pouco e saiu. Eu nem me despedi, estava ocupado com alguma coisa no quintal. A tarde passou sem nada demais. O sol começou a baixar, deixando o céu vermelho. Minha mãe acendeu a luz da cozinha, pôs a janta no fogão. Mas meu pai não voltou para tomar o café da tarde. Quando a noite caiu de vez, a comida começou a esfriar. Minha mãe parou o que estava fazendo. Ela pegou um pano de prato e começou a secar a beirada da pia, que já estava seca. Ela fez isso por 1 minuto inteiro. Depois ela largou o pano e foi para a varanda. Sentou na cadeira de balanço de madeira, a favorita dele, e ficou olhando para a escuridão onde começava o caminho para o mato.
Eu sentei no batente da porta observando ela. O único barulho era o dos grilos e o chiado distante da lâmpada da varanda. Ela não disse nada, mas nós dois sabíamos. Ninguém que estivesse bem demorava tanto assim para voltar daquele mato. Naquela noite ninguém dormiu. Minha mãe passou a madrugada inteira na cadeira de balanço sem se mexer. Quando o sol começou a clarear, os vizinhos chegaram. Primeiro o compadre dele, com mais 2 homens, todos de facão e bota. Depois vieram outros. Trouxeram café, pão caseiro e começaram a se organizar. Eu lembro de ouvir eles planejando as rotas de busca, falando baixo para minha mãe não escutar os detalhes, como se ela não soubesse o que estavam procurando. Eles entraram no mato. Chamaram o nome dele por horas. Nada. No dia seguinte trouxeram até uns caçadores com cachorros farejadores. Os cães rodaram, farejaram o rastro dele até a cerca da divisa. Deram umas voltas perto de uma figueira enorme que tinha lá e depois pararam. Ficavam confusos, ganindo baixo, como se o cheiro simplesmente acabasse ali, no meio do nada. Não acharam o facão nem o chapéu de palha que ele sempre usava. Não acharam um único sinal de briga, nem um pedaço de roupa. Nada. É como se a mata tivesse engolido ele. Os primeiros meses foram os piores. Minha mãe foi se acabando. Ela parou de cuidar da horta, parou de conversar com as vizinhas. Passava o dia todo olhando para a entrada do caminho que levava ao morro. A gente, eu e Luana, tivemos que aprender a nos virar. Eu, ainda um garoto de 12 anos, comecei a cuidar da pequena criação, a fazer o que ele fazia. Luana cuidava da casa e da nossa mãe, que parecia uma criança assustada. O tempo começou a passar de um jeito diferente. O primeiro ano foi de espera. O segundo ano foi de agonia. No terceiro, as pessoas já falavam dele no passado. A gente começou a tentar achar explicações. No início era óbvio, um acidente. Tinha sido picado por uma cobra, uma jararaca, ou talvez uma onça, embora ninguém visse uma por ali há muito tempo. Mas as buscas não acharam nada. Com o tempo, eu comecei a pensar outras coisas. Talvez ele tivesse batido a cabeça, perdido a memória e vagado para longe. Quando eu já era um rapaz beirando os 19 anos, uma outra ideia, mais dolorosa, se fixou na minha cabeça. Ele tinha ido embora. Tinha largado a gente. Arranjado outra mulher, começado outra vida em outro lugar. Era a única explicação que fazia sentido. Um homem experiente como ele não se perdia daquele jeito. Essa possibilidade foi o que acabou de quebrar minha mãe. Ela nunca admitiu, mas eu sei que ela pensou nisso. Para ela, era melhor acreditar que ele estava morto. Para mim, a ideia da fuga era a única coisa que fazia sentido. 7 anos se passaram assim. Luana foi a primeira a sair. Assim que pôde, arrumou um emprego na cidade e foi morar com uma tia nossa. Eu fiquei. A casa parecia um túmulo. Minha mãe tinha envelhecido uns 30 anos em 7. O cabelo estava todo branco, os ombros caídos. A gente tinha aceitado. 7 anos. A poeira tinha baixado. Aos 19, eu já era um homem feito, e meus planos eram de ir embora. Ir para a cidade, encontrar minha irmã, tentar esquecer aquela casa que só lembrava coisa triste. Eu estava na varanda da frente consertando uma tela velha quando os cachorros da vizinhança começaram a latir. Um latido insistente, mas que soava diferente. Não era agressivo. Era confuso. Eu levantei o olhar. A estradinha de terra seca, esturricada pelo sol do meio-dia, estava vazia. Quase. Lá no fim, perto da curva, tinha um homem parado. Era só uma silhueta contra a luz. Ele ficou ali, sem se mexer, por talvez 1 minuto inteiro. Eu larguei as ferramentas. Alguma coisa na postura dele, no jeito que o chapéu de palha cobria o rosto, me fez travar. Ele começou a andar na nossa direção. Passos lentos, regulares. O jeito que ele segurava o facão na bainha, na cintura, era o jeito dele. Eu senti o ar faltar. Não podia ser. Eu comecei a tremer, mas não de frio. Era uma reação que meu corpo tinha,
e minha cabeça não entendia. Minha mãe estava nos fundos estendendo roupa. Eu tentei chamar. A voz não veio. Tentei de novo, mais alto, um som seco, quase um engasgo. Mãe, vem aqui, rápido! Ela veio pela lateral da casa, secando as mãos no avental, já com a expressão cansada de quem espera uma notícia ruim. Ela parou do meu lado e olhou na direção da estrada. Ele estava mais perto agora, a uns 50 metros. Dava para ver a roupa. A camisa azul, desbotada. A calça escura, manchada de terra. O chapéu. Minha mãe levou a mão à boca. Ela deu um passo para trás e se apoiou no pilar de madeira da varanda. Ele chegou. Parou bem na frente dos degraus. Levantou o rosto. Era ela. Meu pai. Lourival. Não era um homem cansado ou perdido ou que tivesse sofrido. Era ela exatamente como tinha saído naquela tarde 7 anos atrás. O rosto liso, sem uma ruga a mais. O mesmo olhar. Ele não parecia aliviado nem feliz. Ele parecia confuso. Ele olhou para mim, para minha barba rala. Depois olhou para minha mãe, parada ali, envelhecida, de cabelo todo branco. Tudo ficou em silêncio. Os cachorros pararam de latir. Minha mãe desceu o primeiro degrau. Depois o segundo. Ela andava como se estivesse com medo de que um movimento brusco fosse fazer ele desaparecer. Ela parou a um braço de distância dele. Ela esticou a mão, tremendo muito, e tocou o rosto do meu pai. Ele não se mexeu. Ele só franziu a testa. O toque dela foi rápido, como quem toca numa chapa quente. Ela recolheu a mão e olhou para a própria palma, depois para ele de novo. Lourival. A voz dela mal saiu. Ele olhou fundo nos olhos dela. Dava para ver que ele estava muito confuso. Ele não estava nos reconhecendo. Não como deveria. Ele olhou para ela, para o cabelo branco, para as rugas fundas ao redor dos olhos e da boca. Carla? Ele perguntou. A voz dele estava limpa, normal. Não era a voz de alguém que passou 7 anos sofrendo no mato. Era a voz dele de manhã cedo. O que aconteceu com você? Por quê? Por que você está tão de cabelo branco? Minha mãe soluçou. Foi um som baixo, engasgado, e ela levou as mãos ao peito. Meu pai então olhou para mim parado na varanda. Eu, agora com 19 anos, mais alto que ele, com barba. Ele me viu com 12. Caio, é você, menino? Ele parecia assustado de verdade comigo. Que roupa é essa? Ele deu um passo para trás por reflexo, como se nós fôssemos a ameaça. Ele olhou para a casa, para a pintura descascada que ele não tinha visto descascar. Alguns vizinhos começavam a sair nas portas, atraídos pelo silêncio estranho, pela cena na nossa varanda. Reconheceram ele. O compadre dele, que tinha liderado as buscas, veio vindo devagar. 7 anos atrás, ele tinha cabelo cheio. Agora, ele estava ficando bem careca. Meu pai apontou para ele, quase rindo de nervoso. O que deu em você, homem? Raspou a cabeça. O compadre parou onde estava. Ele ficou branco na hora. Foi aí que a gente entendeu. Todos nós ao mesmo tempo. Para ele não tinham se passado 7 anos. Tinha se passado talvez uma noite. Ele tinha saído para verificar a cerca e voltado para casa. O mundo é que tinha enlouquecido ao redor dele. O horror não estava no que ele viveu. Estava no que nós vivemos. Ele olhava para minha mãe, uma mulher que para ele era jovem, e via uma idosa. Olhava para mim, um menino, e via um homem. Ele estava apavorado. Minha mãe tentou se aproximar de novo, o choro agora vindo sem controle. Ela tentava explicar, dizer que tinham se passado anos que ele tinha sumido. Lourival, nós te procuramos por 7 anos. Ela tentou segurar o braço dele, puxar ele para dentro de casa. Mas ele não estava mais ouvindo. Eu vi o momento exato em que ele parou de olhar para nós. Ele virou a cabeça de lado, rápido, como quem ouve um estalo no mato. Mas não tinha som nenhum. A rua estava parada, os vizinhos em silêncio,
alguns com a mão na boca sem conseguir falar. A expressão de pânico no rosto dele sumiu. Foi substituída por outra coisa. Uma atenção. Uma concentração total. Ele não estava olhando para a mata. Ele estava olhando através dela, como se estivesse vendo alguma coisa muito além das árvores, algo que nós não víamos. Os olhos dele focaram, como se ele estivesse finalmente entendendo não o que aconteceu conosco, mas o que tinha acontecido com ele. Minha mãe o agarrou com as duas mãos, se pendurando no braço dele. Entra, Lorival, pelo amor de Deus, vem para dentro. Ele olhou para ela uma última vez, sem reconhecimento, como se ela fosse uma estranha segurando ele. E então ele a empurrou. Não foi um empurrão com raiva ou com força. Foi um movimento rápido, decidido, para se livrar dela. Minha mãe caiu sentada no chão de terra, mais pelo desequilíbrio e pela surpresa do que pela força. Ele nem olhou para ela no chão. Ele se virou e, sem uma palavra, sem olhar para trás, começou a correr. Ele não correu na direção da estrada por onde veio. Ele correu direto para a lateral da casa, para o caminho que levava à divisa, ao morro, à mata fechada. E ele corria rápido. Corria com a agilidade de um homem com a força total dele. O compadre dele gritou. Eu gritei, mas foi inútil. Ele não diminuiu o passo, não hesitou na cerca. Saltou e, em poucos segundos, a mata o engoliu de novo. Dessa vez, ninguém organizou uma busca. Para quê? A gente sabia que ele não estava perdido. Ele tinha voltado para casa. Só não era a nossa. O silêncio que ficou depois que ele sumiu foi a coisa mais terrível que eu já senti. Minha mãe continuou sentada no chão de terra, onde ele a tinha empurrado. Ela ficou ali por muito tempo. Eu tentei levantar ela, os vizinhos tentaram ajudar. Ela não reagia. O olhar dela estava fixo no ponto exato onde ele tinha sumido entre as árvores. Ela nunca mais foi a mesma. Aqueles 7 anos de espera a tinham envelhecido. Mas aqueles 2 minutos de reencontro foram o que a mataram. A primeira vez, ele foi levado. A segunda vez, ele escolheu ir. Eu e minha irmã Luana fomos embora para a cidade logo depois disso. Não tinha mais como ficar. Minha mãe ficou. Ela não quis sair. Ela passou o resto dos seus dias sentada na cadeira de balanço na varanda. Ela não falava muito, só olhava. Olhava para a mata esperando que ele voltasse. Mas ele nunca voltou. Ela morreu uns 4 anos depois de nada. Morreu de esperar. Eu nunca mais voltei lá. Luana disse que a casa ficou vazia, que ninguém teve coragem de comprar ou de morar. O mato foi tomando conta do quintal. Às vezes eu penso nisso, antes de dormir. O que quer que tenha levado meu pai não o machucou. Só o guardou. O tempo parou para ele. E usou aqueles 7 anos para destruir minuto por minuto a minha mãe. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Isso que vou contar parece o tipo de coisa que não acontece de verdade. Mas aconteceu comigo. Foi há cerca de 5 anos quando decidi mudar de vida. Eu vinha de uma fase muito complicada. Passei os últimos anos cuidando da minha mãe, até ela se foi. Fiquei esgotada mentalmente e financeiramente, precisando de qualquer coisa que me tirasse daquele apartamento. Por isso aceitei o primeiro emprego decente que apareceu, auxiliar administrativa numa cooperativa agrícola, numa cidadezinha do interior que eu nem sabia que existia. Para mim, era perfeito. O trabalho era sempre a mesma coisa: preencher planilha, organizar pedido, atender telefone. A rotina era exatamente o que eu buscava. Eu acordava cedo, pegava o ônibus circular, trabalhava as minhas 8 horas, voltava para o quartinho alugado. Era uma tranquilidade que eu não tinha há muito tempo. Eu estava, pela primeira vez em anos,
me sentindo em paz. Foi nesse ambiente que eu vi o Antônio. Ele não trabalhava lá. Era um dos fornecedores grandes. Tinha um barracão de material agrícola na região. Ele era um homem mais velho, seus 40 e poucos anos, quieto, de pouca conversa. Ele entregava os pedidos e mal olhava para a gente. E foi numa dessas entregas que aconteceu a primeira coisa. Eu tinha uma presilha de cabelo, uma coisa simples de tartaruga, mas que tinha sido da minha mãe. Um dia, no final do expediente, notei que tinha perdido. Procurei na minha mesa, no banheiro e nada. Fiquei chateada, mas era só uma coisa. 2 dias depois, o Antônio apareceu para uma entrega fora de hora. Ele esperou a minha colega se afastar e me chamou no balcão. Ele abriu a mão. A presilha estava lá. Ele disse, com aquela voz grave dele que tinha encontrado perto da caminhonete dele no pátio. Eu agradeci, muito, e peguei de volta. Ele me olhou de um jeito diferente. Não sei explicar. Ele ficou me olhando. Na hora, eu só pensei que ele tinha sido gentil. Depois daquele dia da presilha, as coisas mudaram devagar. Ele não chegava mais só para descarregar o material e ir embora. Antônio parecia encontrar motivos para ficar. Conversava com o gerente, tomava um café na copa e eu sentia o olhar dele em mim, mesmo de costas na minha cadeira. Eu comecei a me sentir, não sei, reparando mais na minha roupa, no meu cabelo. Eu me peguei usando um perfume que guardava há tempos. Eu me arrumava um pouco mais para ir para o serviço. E eu não entendia o porquê. Sendo honesta, eu nem o achava atraente. Ele era um homem rústico, com mãos grossas de quem faz trabalho braçal. Mas quando ele chegava na cooperativa, eu sentia um nervoso. Uma ansiedade que me deixava com as mãos úmidas. Eu tentava achar uma explicação. Eu dizia a mim mesma que era a solidão. Eu estava há meses naquela cidade. Não conhecia absolutamente ninguém além das pessoas do trabalho. E a Mônica, minha colega de baia, era a única com quem eu trocava mais do que 2 frases. Era óbvio que eu estava carente, que a primeira pessoa que me desse um mínimo de atenção ia mexer comigo. Era isso. Tinha que ser isso. Um dia, a Mônica deve ter percebido meu olhar demorado quando a caminhonete dele estacionou no pátio. Ela se inclinou por cima da divisória da baia e falou baixo, num tom de quem não quer fofoca, mas precisa avisar. Ela me disse para ter cuidado com o Antônio. Perguntei o motivo. Ela deu de ombros, disse que cidade pequena é assim. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. O comentário era que ele era enrolado. Foi essa a palavra que ela usou. Disse que corriam boatos de que ele mexia com agiotagem ou que devia muito dinheiro para gente perigosa por causa do barracão de materiais. Sabe, de um jeito estranho, aquilo me deu um certo alívio. Então era isso. A sensação estranha que eu tinha dele, aquele desconforto, era porque ele talvez fosse um tipo de criminoso. Minha intuição estava certa, só estava focada na coisa errada. Não era nada comigo. Mas mesmo sabendo disso, o interesse não foi embora. Ele começou a trazer coisas para mim. Um saquinho com laranjas cravo, dizendo que pegou no pé. Um vidro de compota caseira. Eu recusava, dizia que não precisava, mas ele insistia de um jeito quieto, quase teimoso, que me deixava sem graça de recusar. Até que uma tarde, ele me esperou na saída. Perguntou se eu queria tomar uma cerveja num bar ali perto. Eu sabia que devia dizer não. Eu estava com 25 anos, ele mais de 40. Ele era, segundo os boatos, perigoso. Mas eu ouvi minha própria voz dizendo que sim, como se eu fosse uma passageira. Aquilo não foi um namoro, foi uma loucura. Em menos de 2 meses eu estava morando com ele. Parece loucura, eu sei. Hoje eu olho para trás e não entendo como aceitei tão rápido. Ele me disse que eu estava pagando aluguel à toa, que ele morava sozinho num sítio bom, afastado uns 15 quilômetros do centro. Dizia que eu merecia descansar, que eu tinha passado por muita coisa. E eu, que sempre fui tão pé no chão, acreditei. Em menos de 60 dias eu tinha largado meu quartinho alugado e minhas coisas estavam na caminhonete dele. A casa era térrea de alvenaria,
mas com aquele ar de lugar que não é mexido há muito tempo. O terreno era enorme e os fundos terminavam num matagal fechado. Era um silêncio total. O tipo de silêncio que você não ouve nem os grilos. O celular ali só funcionava no modo emergência. Nos fundos, perto desse mato, tinha uma edícula. Um quartinho pequeno de bloco aparente com uma porta de madeira grossa e um cadeado enferrujado. Antônio me avisou logo no primeiro dia para eu não chegar perto. Disse que guardava veneno para lavoura, veneno para carrapato, coisa forte. Disse que era perigoso para mim. Eu só concordei. No começo ele me levava e buscava na cooperativa. Mas depois de 2 semanas começou a reclamar da distância. Dizia que o barracão dele ficava para o outro lado, que ele perdia muito tempo. Ele sugeriu com aquela calma dele que talvez fosse melhor eu parar de trabalhar. Ele disse que ganhava o suficiente para nós 2. E eu, a Pietra que lutou tanto por aquele emprego, pedi as contas. Foi aí que eu comecei a me sentir desligada. Meus dias viraram uma coisa só. Eu acordava, ele já tinha saído. Eu limpava a casa, tentava arrumar o jardim, mas um cansaço que eu nunca senti na vida tomou conta de mim. Não era sono. Era uma fraqueza, como se meus braços e pernas estivessem muito pesados. Eu sentava na cadeira de plástico na varanda e ficava olhando o mato no fundo do terreno. Quando eu piscava, o sol já estava se pondo. Eu perdia horas. Às vezes vinha um cheiro da direção daquela edícula. Não era cheiro de veneno. Era um cheiro meio doce, mas de coisa úmida, como folha guardada há muito tempo. Eu descobri que estava grávida nesse estado. Foi um susto. Eu não estava feliz, não estava triste. Eu estava... nada. Quando contei para o Antônio, ele não teve reação. Ele só me olhou, sério, e disse que agora sim eu precisava me cuidar, que gravidez era delicado. E o cuidado dele era me manter ali, presa. A fraqueza só aumentou. Eu não era mais eu. Eu era só o corpo esperando o dia acabar. O nascimento da Luísa não mudou aquele estado. Se mudou, foi para pior. Eu a amava, é claro que eu amava, mas eu não sentia. Eu olhava para ela no berço improvisado e era como olhar através de um vidro grosso. Eu cuidava dela no automático. Trocava, dava de mamar, mas a maior parte do tempo eu só ficava sentada na poltrona do quarto, com ela no colo, as duas em silêncio por horas a fio. O cansaço era enorme. Não era mais cansaço, era um cansaço que vinha de dentro, um peso que me afundava na cadeira. Minha cabeça não funcionava direito. Eu esquecia panelas no fogo. Eu ia até a cozinha e parava no meio do caminho sem saber o que tinha ido buscar. Antônio via meu estado. Ele não parecia preocupado, parecia irritado. Ele dizia que era fraqueza de resguardo. Começou a preparar uns chás para mim de manhã e antes de dormir. Eram bebidas escuras, servidas numa caneca de metal lascada que ele tinha. O gosto era horrível, amargo, uma mistura de raiz com algo mais, algo que deixava a boca dormente. Ele ficava parado na porta da cozinha, me olhando, até eu tomar o último gole. Dizia que era remédio do mato, que ia me levantar. Mas depois que eu bebia, a sensação só piorava. Eu dormia um sono sem sonhos, um apagão, e acordava mais cansada do que quando deitei. Nesses dias, fazendo as coisas sem pensar, limpando a casa, comecei a notar coisas. Coisas pequenas, escondidas. Um dia, varrendo atrás da estante da sala, encontrei um raminho seco, amarrado com força com uma linha vermelha. Joguei fora sem pensar. Dias depois, limpando o batente alto da porta do nosso quarto, meus dedos tocaram algo pegajoso. Era cera. Cera de vela derretida ali de propósito em pingos escuros. Eu olhava para aquilo e uma parte de mim sabia que não fazia sentido, mas a outra parte estava tão exausta que só queria deixar quieto. Eu tentava me convencer. Deviam ser superstições dele, simpatias. Gente do interior, eu pensava, tem dessas coisas.
Eu não falava com ninguém. Mas minha tia Neide, irmã da minha mãe, não desiste fácil. Eu devo ter mencionado o nome do barracão do Antônio na única vez que liguei para ela meses antes. Ela deve ter ligado para a cooperativa, perguntado, investigado. Um dia, um carro de aplicativo parou na porteira de terra. Antônio não estava em casa. Quando abri a porta, minha tia parou. Ela não me abraçou. Ela ficou ali no batente e os olhos dela se encheram de água. Ela me olhou de cima a baixo. Eu estava de camisola, eram 2 horas da tarde. Eu estava magra, minha pele sem cor, meu cabelo sem vida. Ela entrou e me fez sentar. Ela perguntou o que estava acontecendo comigo. Perguntou se eu estava doente, se eu tinha ido ao médico. A voz dela parecia vir de muito longe. Ela perguntou por que a casa estava tão parada. Ela pegou a Luísa no colo, que estava quietinha. Minha tia balançou a cabeça devagar. Ela me disse que aquela não era eu, que a Pietra que ela conhecia não estava mais ali. Eu só ouvia. Não tinha energia para discutir, nem para concordar. Ela foi embora poucas horas depois. Mas o que ela disse, aquela não era eu. Aquilo ficou batendo na minha cabeça como uma batida fraca num lugar muito fundo. A visita da minha tia foi o que me acordou. Demorou uma semana, mas aquela frase, aquela não era eu, ficou batendo na minha cabeça, tentando furar aquela sensação. Eu precisava sair dali, nem que fosse por 1 hora. Eu precisava de ajuda. A desculpa veio quando a Luísa começou a ter umas manchas na pele. Eu disse para o Antônio que era uma alergia forte, que os chás dele não iam resolver, que eu precisava levar ela no posto de saúde da cidade para pegar uma pomada. Ele não gostou. Ele andava mais irritado, me olhando atravessado. Mas com a bebê envolvida, ele acabou cedendo. Ele me deixou na porta do posto com a Luísa no colo e avisou que voltaria em exatamente 2 horas, que tinha entregas para fazer. Eu nem entrei no posto. Assim que a caminhonete dele sumiu na poeira da estrada, eu fui direto para a casa da tia Neide. Ela me viu chegando e pareceu que já estava me esperando. Não teve conversa. Ela só disse: "Nós vamos ver uma pessoa." Ela me levou para um bairro mais no alto, ruas de terra batida, casas muito simples. Paramos em frente a um portãozinho de ferro. Uma senhora de cabelos brancos, muito lisos, nos atendeu. Era Dona Lidiane. Ela nos mandou entrar direto para a cozinha nos fundos. O lugar era limpo, cheirava a erva doce. Ela me fez sentar. Tia Neide ficou em pé, perto da porta. Dona Lidiane não me perguntou nada. Ela pegou um copo de vidro comum, encheu de água da torneira e me pediu para segurar com as 2 mãos por 1 minuto. Depois ela pegou o copo de volta, olhou contra a luz da janela. Ela não falou comigo, falou com a minha tia. Ela disse que tinham feito coisa para mim. Disse que era um trabalho para te esvaziar. Ela usou exatamente essa palavra. Que tinham me amarrado não por amor, mas para sugar minha vida, para me manter ali como uma planta, quieta, sem vontade. Ela disse que quem fez, fez com força, porque tinha usado algo meu, algo que eu valorizava, para ser o laço. A presilha. Na mesma hora, a imagem da mão do Antônio me devolvendo a presilha da minha mãe veio na minha cabeça, nítida. Dona Lidiane me deu um saquinho de pano costurado e me mandou guardar dentro da roupa, onde tocasse minha pele, e não tirar por nada. Voltei para o posto de saúde 5 minutos antes do Antônio chegar. Eu estava tremendo, mas não era de fraqueza. Era outra coisa. Naquela noite eu não consegui dormir. A sensação tinha sumido, e no lugar dela tinha um medo horrível. Antônio dormia pesado ao meu lado, um sono quase morto. Eu sabia onde ele guardava as chaves do barracão e dos carros, numa gaveta da cômoda. Eu levantei da cama, pé ante pé. Peguei o molho de chaves. A chave do cadeado da edícula estava ali. Uma chave de latão, mais velha. Saí descalça. A grama estava úmida. O cadeado enferrujado fez um rangido alto quando girei a chave. Eu parei,
Meu coração parecia que ia sair pela boca. Esperei. A casa continuou escura. Empurrei a porta. O cheiro era muito forte. Aquele cheiro meio doce e úmido que eu sentia de longe. Ali dentro quase não dava para respirar. Mofo, cera de vela rançosa e cheiro de podre. Um cheiro de coisa morta há muito tempo. Liguei a lanterna do celular. O lugar era um depósito de entulho, mas no centro havia uma mesa baixa, coberta com um pano sujo. Em cima dela estava a minha vida. Havia uma foto minha da época da cooperativa. Havia velas pretas e vermelhas derretidas, formando uma poça grossa. Havia bonecos feitos de graveto e linha. E no centro, num prato de barro, estava a minha presilha de tartaruga. Ela estava amarrada com fios do meu cabelo, coberta por uma cera escura que pingava de uma vela acesa ao lado. Eu não estava louca. Eu não estava doente. Estavam fazendo aquilo comigo. Fechei a porta da edícula, tranquei o cadeado e coloquei a chave exatamente onde a encontrei. Voltei para a cama e fingi dormir, mas meus olhos ardiam no escuro. A névoa tinha ido embora, e o que sobrou foi só o medo que me deixava alerta. Quando Antônio acordou, eu o vi pela primeira vez como ele realmente era. Ele tentou me dar o chá. Eu disse que a água estava muito quente, que ia esperar esfriar. Assim que ele saiu da cozinha, joguei tudo na pia. Ele percebeu. Ele não disse nada, mas o clima da casa mudou. Ele não saía mais para o barracão. Ficava andando pela casa, me observando limpar, me observando amamentar. O silêncio era absoluto. Naquele dia entendi que precisava sair. Esperei ele ir ao banheiro, peguei a Luísa no sling, abri a porta dos fundos e corri. Corri como nunca. Corri pela estrada de terra, meus pés afundando na poeira, só com o som da minha respiração e o choro assustado da minha filha. Mas eu não fui longe. Antes de chegar na curva que dava para a estrada principal, minhas pernas falharam. Não foi tropeço. Foi como se alguém desligasse meu corpo. Minha visão escureceu nas bordas, uma tontura muito forte me atingiu e eu caí de joelhos, desmaiando ali mesmo. Acordei na minha cama. Antônio estava sentado na poltrona do quarto me olhando. Ele tinha uma expressão calma, quase triste. Ele disse que eu tinha tido um ataque, que o sol era muito forte. Ele me trouxe um copo de água e me tratou com uma preocupação fria, como quem cuida de um animal que se machucou tentando fugir do cercado. Ali eu soube que não podia vencê-lo pela força. Eu precisava enganá-lo. Nos dias seguintes, eu voltei a ser a sombra. Eu aceitei os chás, mas cuspia tudo no ralo do banheiro quando ele não via. Eu voltei a sentar na varanda, olhando o nada. Fingi que não sentia nada, até ele relaxar. Até ele acreditar que eu estava quieta de novo. Demorou uma semana, mas ele finalmente disse que precisava ir à cidade vizinha resolver algo do barracão, que ficaria o dia todo fora. Eu esperei a caminhonete sumir. Peguei a Luísa e andei rápido pela estrada de terra, na direção da estrada principal. O celular só funcionava em emergência na casa. Eu sabia que precisava andar até pegar um ponto de sinal. Andei uns 10 minutos até a primeira curva e finalmente apareceu um tracinho de rede. Liguei, com a mão tremendo, para o único número de táxi que tinha decorado do cartão pregado no posto de saúde. Mandei ele vir rápido. Voltei correndo para casa para pegar a mochila e esperar o carro na porteira. Quando o carro chegou, entrei com a Luísa e uma única mochila. Fui direto para a casa da dona Lidiane. O processo de limpeza, como ela chamava, não foi rápido. Me deixou acabada. Passei dias na casa da minha tia, tomando banhos de ervas que ela me dava, rezando rezas que eu não entendia. Tive febre. Vomitei. Senti uma dor física, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro do meu peito. Dona Lidiane disse que o laço estava sendo quebrado e que o que estava em mim não ia largar fácil. Eu nunca mais voltei para aquela casa. 2 semanas depois, minha tia veio me contar. Uns vizinhos sentiram um cheiro vindo do sítio e chamaram a polícia.
Encontraram o Antônio. Ele estava morto, caído perto da edícula trancada. Disseram que parecia estar lá há dias. A causa oficial foi algum tipo de infecção generalizada, muito rápida. Ninguém soube explicar. Hoje Luísa está com 3 anos. Nós moramos em outra cidade, bem longe. Eu tenho um emprego num escritório. Tenho uma vida. Mas algo em mim nunca voltou ao normal. Eu não consigo sentir as coisas com força. Alegria, paixão, até mesmo a tristeza. Tudo parece distante, abafado. É como se a dona Lidiane, para arrancar aquela coisa de mim, tivesse que queimar uma parte da minha alma junto. Eu estou livre, mas a sensação é de que vivo num silêncio que não acaba. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.